Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema Integração em campos vetoriais. Dentro desse assunto, o primeiro tema que nós vamos abordar vão ser as integrais de linha. Para falar das integrais de linhas, eu vou falar um pouquinho antes de alguns pré-requisitos que serão muito importantes para o entendimento deste assunto. Vamos começar então falando sobre curvas parametrizadas, relembrando o que são curvas parametrizadas. Bom, as curvas parametrizadas a gente vai usar em duas situações, no R2 e no R3. Relembrando no R2, as curvas parametrizadas nada mais são do que funções vetoriais que vão da reta no R2, onde essas funções vetoriais vão pegar pontos da reta e levar em vetores do R2, onde esses vetores é que vão descrever a nossa curva. Ou seja, o primeiro ponto dessa curva é justamente a imagem do primeiro ponto do intervalo onde ela está definida. Então, o R de A, do ponto A, é justamente o vetor que dá o primeiro ponto da curva. Depois, essa curva pega um ponto qualquer do intervalo e leva em um ponto da curva. À medida em que esse t varia de A até B, esse vetor vai variando do R de A até o final da curva, que é justamente o R de B, que é o seu ponto final. Tá certo? Então, como é que a gente representa essa função R aqui? Essa função R ela é representada dessa forma aqui, ou seja, ela é uma função vetorial, por isso a sinalização de vetor aqui, onde a primeira componente, que é a componente x da função, é uma função f de t, que é uma função real, que depende de t, na direção y, e a segunda componente é uma função g de t na direção y, ou seja, na direção do eixo do vetor j. E esse t vai ter sempre um intervalo de variação. Nesse caso aqui, a gente colocou como sendo o intervalo AB. Qual é a diferença das curvas do R2 para as curvas no R3? Bom, basicamente, a diferença das duas é apenas a dimensão. No R2, a gente tem duas dimensões, no R3, nós vamos ter três dimensões. A gente continua tendo uma função vetorial ainda definida no intervalo AB, e nesse caso, o que nós temos é, para o ponto A, o R de A é um vetor que vai dar aqui no início da curva. Quando a gente pega um ponto qualquer entre A e B, né, um ponto T qualquer entre A e B, a gente tem um R de T. E por fim, quando a gente tem o ponto final B, a gente vai ter um R de B lá no final. E aí, nesse caso, como é que a gente representa essa função R? A diferença agora é que ela vai ter um componente a mais, né? Então, a nossa R de t agora vai ser uma f de t, que é uma função real, na direção y, uma g de t na direção j e uma função h de t na direção k. E esse t continua no intervalo AB. O segundo assunto que nós vamos relembrar é o comprimento de curvas paramétricas ou o comprimento de arco. Bem, para isso nós vamos trazer uma curva do R2 e tudo que a gente faz para a curva do R2 a gente faz análogo para uma curva do R3, apenas acrescentando mais uma componente na curva. E então o que nós temos aqui é uma parametrização desta curva que eu chamei de curva C, onde a parametrização é dada pelo f de t na direção y e a curva g de t na direção j. E a gente também pode escrever essa parametrização da forma a componente x é o f de t e a componente y é a g de t, né, com o t variando entre a e b. Para a gente calcular o comprimento dessa curva, a gente faz o mesmo que a gente também faz lá nas integrais. A gente divide essa curva em pedaços, calcula os comprimentos dos pedaços e depois faz essa quantidade de pedaços aumentar
infinitamente. Então vejam, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dividir ou pegar vários pontos ao longo da curva. Então eu tenho o P0 é o A, o P1 é um ponto na sequência, depois eu tenho um P2, aí eu vou ter vários pontos, aí aqui eu estou representando dois pontos genéricos, o PK-1 e o PK, e depois eu vou continuando até chegar no PN, que é o meu último ponto. É importante a gente observar que para cada um desses pontos da curva, eu tenho um parâmetro no intervalo AB, cuja imagem desse parâmetro é aquele ponto. Ou seja, o R de T0 é o P0, o R de T1 é o P1 e assim por diante, né? Então, esses pontos P aqui são imagens pela função vetorial R desses parâmetros T variando de T0 até Tn. Bom, o que a gente faz depois de achar esses pontos ao longo da curva? A gente calcula, a gente coloca então os segmentos que ligam esses pontos. Ou seja, a gente vai ter agora esses segmentos ligando cada um desses pontos. Lembrando que aqui a gente está representando 5 segmentos, mas efetivamente a gente tem N segmentos, né? Aqui é um representante, mas eu estou indo do P2 até o PK-1, e aqui eu tenho um representante, mas que eu estou indo do PK até o PN. Isso é só para a gente poder visualizar o cálculo que nós estamos fazendo. Bom, então, ó, cada um desses segmentos tem um tamanho. Então, esse aqui tem tamanho L1, esse tem tamanho L2, e aí eu vou. Esse aqui tem o tamanho LK, desculpa, e o último deles vai ter um tamanho LN. Bem, como é que a gente calcula o tamanho de cada um desses segmentos? Então, a gente vai fazer a conta para esse segmento aqui, que seria o representante de todos eles. Tá? Bom, eu uso, obviamente, o teorema de Pitágoras. Eu pego um triângulo retângulo, onde o comprimento é justamente a hipotenusa. E a gente pode fazer isso para todos os segmentos, certo? Bom, como é que fica isso? O LK, pelo teorema de Pitágoras, como ele é a hipotenusa, então ele ao quadrado é a soma do ΔXK ao quadrado mais o ΔYK ao quadrado, que são os meus catetos. Consequentemente, o LK é a raiz disso aí tudo, e obviamente que de mais ou menos a raiz eu vou ficar com a raiz positiva, porque eu estou falando de comprimento, e o LK vai ser então estritamente positivo. Ok? Bem, agora a gente recorre ao teorema. Bom, só mencionando, quem é o ΔXK? O ΔXK é o f de tk menos f de tk menos 1. Por quê? Esse tamanho aqui, ó, é a componente x desse ponto, que é justamente o f de tk, menos a componente x desse ponto pk menos 1, que é o f de tk menos 1. E o ΔY é a mesma coisa, só que para o y, né? Então, esse ponto aqui, eu vou ter o g do t de k, e esse ponto aqui, o g de t de k menos 1. Tá certo? Então, eu tenho o ΔX e o ΔY são calculados mediante essa função aqui, essas duas funções aqui. Agora, a gente recorre ao teorema do valor médio e observa o seguinte: esse ΔXK, como ele é essa diferença aqui, o teorema do valor médio garante que existe um ponto TK estrela que está entre o TK e o TK-1, ou seja, o TK estrela está aqui assim, ó, tá? De modo que esse valor é igual ao f' de TK estrela vezes o ΔT. O ΔT é esse tamanho aqui, tá certo? ΔTK, vamos deixar claro. Então, esse que é esse tamanho aqui. Da mesma forma, a gente sabe que vai existir também para o ΔYK um determinado TK, duas estrelas, que vai ser um outro ponto em algum lugar aqui desse intervalo, que satisfaz essa condição aqui, ó.
O ΔYK é o G' de TK 2 estrelas, ΔTK. Tá certo? Bom, agora eu vou apagar o do lado de cá para a gente continuar essa conta. Tendo então o valor de L de K e um representante para o ΔXK e para o ΔYK usando o teorema do valor médio, o que a gente faz agora é somar todos os comprimentos desde o ponto A até o ponto final B, que é o Pn. Bom, com isso nós temos esta somatória aqui. Então eu somo todos os comprimentos de 1 até n, que vai me dar isso aqui, né? Onde o LK já vinha sendo calculado dessa forma. Esses caras eu posso substituir por esses valores aqui usando o teorema do valor médio. Então, a gente fica com essa situação. O ΔXK fica esse cara aqui e o ΔYK vai ficar esse rapaz aqui. Muito bem, com isso, o que nós temos? O ΔTK, que aparece nos dois, como está ao quadrado, eu posso colocá-lo em evidência. Ao quadrado eu vou cancelar com a raiz. E aqui eu posso cancelar porque a gente sabe que o ΔTK é positivo, por se tratar de um tamanho. Então, efetivamente, a somatória dos comprimentos de cada um desses pedacinhos é dado por essa fórmula aqui. Com isso, a gente consegue agora calcular o limite para essa quantidade tendendo ao infinito. Embora aqui nós tenhamos o f sendo calculado em um ponto e a função g sendo calculada em outro ponto, existe um teorema de cálculo um pouco mais avançado que mostra que, ao calcular o limite, como o TK estrela e o TK 2 estrelas estão dentro do mesmo intervalo, tá? Ao fazermos este limite do n tendendo ao infinito, esses dois pontos tendem para o mesmo ponto. Afinal de contas, o TK menos 1, o intervalo TK menos 1, ele vai diminuir até ficar com o tamanho zero. Com isso, a gente define então o comprimento de arco como sendo a integral de A até B da raiz da f' de t ao quadrado mais g' de t ao quadrado, onde f e g são justamente as componentes da minha curva. No caso da função de 3 variáveis, o que vai acontecer é que eu vou ter mais uma componente aqui, que seria a z, né, com um h de t, por exemplo, e na minha fórmula eu teria aqui somado a derivada de h de t ao quadrado. Tá certo? No próximo slide, a gente vai falar de mais um pré-requisito, que é o trabalho. Continuando então, o último tema dessa nossa revisão de pré-requisitos é o trabalho. Vamos olhar a definição de trabalho em duas situações preliminares, né? Vamos dizer assim. A primeira delas é quando eu tenho uma força constante ao longo de uma reta. Isso a gente viu já no ensino médio. O trabalho nada mais é do que o valor da força vezes o deslocamento. Bem, acontece que essa força pode não ser constante, né? Eu posso ter situações em que essa força vai sendo modificada e, consequentemente, o trabalho vai assumir valores diferentes. Bem, e aí então eu não posso mais calcular o trabalho apenas fazendo o produto da força vezes o deslocamento, porque essa força não é mais constante. Como é que a gente faz isso? Bom, aí no caso de nós termos uma força variável ao longo de uma reta, efetivamente ou matematicamente, o que nós temos é isso aqui. Né? Ao longo de uma reta, dentro de um determinado intervalo,
a força vai variando. Ora eu tenho que fazer mais força, em outros momentos eu tenho que fazer menos força, né? Como é que a gente faz, então, para calcular o trabalho? A gente usa a fórmula da força constante para poder fazer essa conta. Como é que a gente faz isso? No primeiro momento, a gente divide o nosso intervalo em vários pequenos intervalos. Então, aqui eu tenho o intervalo x0, x1, x1, x2 e assim por diante. Aí eu tenho um representante de todos eles, que é o xk menos 1, xk. Continuo dividindo xn menos 1, xn. Né? Então, o que a gente vai fazer em cada intervalinho desse? Dentro de cada um desses intervalos, a gente escolhe um ponto e assume que dentro desse intervalo a força é constante. Então, nesse intervalo xk menos 1 xk, cujo tamanho é ΔXk, eu vou estabelecer que a força é constante igual a F de Ck. Então, quando eu multiplico o F de Ck pelo comprimento desse subintervalo, eu tenho o trabalho realizado dentro desse intervalo, considerando que a força nesse pedaço é constante. Bom, a partir daí, para que eu obtenha uma aproximação da força em todo o intervalo AB, basta que eu faça essa conta em cada subintervalinho e multiplique o F de Ck por ΔXk para o K variando de 1 até N. Então, a gente tem em todo o intervalo AB, o trabalho vai ser aproximadamente essa soma, né, para o K variando de 1 até N. Quando é que o trabalho vai deixar de ser uma aproximação para ser exato? Quando eu faço essa quantidade de pontos tender ao infinito. Então, quando eu faço o limite de n tendendo ao infinito, eu vou ter o limite desse somatório, e o limite do somatório a gente sabe que isso vira uma integral, portanto, eu defino o trabalho ao longo de uma reta, certo? Com força variável, como sendo essa integral. O que a gente vai ver agora na sequência? Eu tinha, no primeiro momento, a força constante e o deslocamento era constante, ou seja, era uma reta. Depois a gente está agora variando a força, mas mantendo o deslocamento constante, ou seja, mantendo o deslocamento uma reta. Como é que eu vou fazer agora para calcular um trabalho se eu tenho a força não mais constante, ou seja, a força sendo variável, e também não mais uma reta, mas uma curva. Tá? Então, para a gente poder chegar lá na definição de trabalho, a gente vai passar pelas integrais de linha. No próximo vídeo, a gente define justamente as integrais de linha. Nos vemos no próximo vídeo.